לצור אישנו, לכו נרננה לאדוני, נביע לצור אישנו, קדימה! לכו נרננה לאדוני, נביע לצור אישנו, לכו נרננה לאדוני, נביע לצור אישנו, לגמא פרמטו. A paz do Senhor Jesus a todos, amém? A paz do Senhor Jesus a todos, Amém. amém. Nós vamos começar a nossa aula, a nossa quarta aula de Cristologia. Estamos nos conceitos iniciais ainda. Nós estamos falando sobre a revelação de Cristo no Antigo Testamento, como Cristo se manifestou, né? Através do mistério, através da dispensação do mistério, como ele não era conhecido como Cristo, né? Como ele não era conhecido como Cristo, ele era conhecido antes da criação como Jeová, né, que é o seu nome, e através da criação de Gênesis capítulo 1, nós estamos aprendendo, né, como ele veio se manifestando progressivamente. A revelação de Deus, ela é progressivamente, amém? Nós lemos, quando Paulo escreve Hebreus capítulo 1, ele fala que Deus revelou-se, né, primeiro aos pais, depois aos profetas, aos sacerdotes, aos reis, e aprove no fim a falar e por intermédio do seu Filho. Então é uma progressão, ele vai se revelando no tempo. Então nós estamos Cristologia, talvez nós vamos demorar aí até umas 20 aulas de Cristologia, porque nós estamos muito no início ainda, mostrando ainda Cristo no Antigo Testamento. Por quê? Por que eu quero cifrar, dar uma base muito bíblica para vocês? Por quê? Porque quando alguém questionar vocês sobre um testemunho de Jeová, alguém que for na sua porta lá, falar de algo, né, que eles não creem que Cristo, ele já coexistia, mas eles falam que Cristo foi criado, né? Mas nós vamos entrar na aula e vamos falando sobre isso. Amém? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais este momento, na tua casa, na tua presença. Obrigado pelos irmãos que aqui estão, Senhor. Nosso irmão Charles, Senhor, a irmã Terezinha, a irmã Ariane, Senhor, a Raíssa e a Tawane, Senhor. Aqueles que justificaram a sua falta, Pai. Senhor, que eles possam também ser tocados, visitados pela tua presença. Cada um sabe do seu motivo, mas que a palavra de Deus, Senhor, que vai ser ministrada aqui agora, Pai, possa, Senhor, entrar no coração de cada um, Senhor, e fazer, Senhor, aquilo que a tua palavra, Senhor, apraz a fazer no coração de cada um, Senhor. Muda as circunstâncias, Senhor, cura através da palavra, que a tua unção, o teu poder, a tua magnitude, Senhor, possa se manifestar, Senhor, no nosso meio, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós cremos na tua palavra, Pai, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Então, eu vou dar uma relembrada, né, para os irmãos. Nós estamos em Cristologia, aula 4, né? Cristologia, uma palavra, nós sabemos que esses termos são gregos, né? Cristo, né, quer dizer ungido, e logia quer dizer estudo. Então nós estamos falando sobre o estudo do ungido, amém? Então, dentro do estudo do ungido, nós precisamos identificar as dispensações. Os irmãos que estão estudando aí, lembra a dispensação do mistério? A dispensação do mistério, a dispensação da graça e a dispensação da plenitude.
Então nós sempre aprendemos, um homem chamado Scofield, né? Ele passou, né, a ensinar dentro da teologia, e algo foi tremendo, porque ajudou muita gente a compreender a teologia, as dispensações, né? Ele coloca lá 7 dispensações, mas essas dispensações que ele coloca não são bíblicas, né? E foi algo que Deus deu para ele, né, na sua liturgia de ensino, mas não é bíblica. O que nós encontramos sobre dispensação na Bíblia é o que Paulo deixa: a dispensação da graça, a dispensação do mistério, que é dividida em dois, a dispensação do mistério A e a dispensação do mistério B. Por quê? A A antes da onde, gente? Da criação. Antes da criação, antes de Gênesis 1. E a dispensação do mistério, parte B, que é de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Amém? Eu queria ler com vocês Efésios capítulo 3. Vamos identificar essas 3 dispensações, só para relembrar, porque nós precisamos ficar craque nisso, amém? Quando nós entrarmos lá em escatologia, você vai dominar a escatologia tranquilo, porque já conhece as dispensações. Então, Efésios capítulo 3, versículo 9. Quem achar, lê para mim, por favor. Aí. 9. Devido a pouco diferente. Pode ler. E a informação sobre como esse plano secreto se desenvolverá, esse plano ocultado por Deus, o Criador de todas as coisas durante eras. Tá vendo? É bem diferente mesmo, porque o versículo, Efésios capítulo 3, versículo 9, diz assim, ó: e trazer ao conhecimento a todos os homens qual seja a dispensação do mistério. Aí na sua Bíblia coloca como secreto, né? A dispensação do mistério que desde antes dos séculos esteve escondido em Deus. Amém? Aonde estava Cristo na dispensação do mistério parte A? Ele estava escondido em Deus. Como ele estava escondido em Deus? Nós sabemos que Deus. O que estava escondido em Deus? Melhor a pergunta, refazendo a pergunta: o que estava escondido em Deus? Porque nós lemos, vamos lá, Colossenses, vamos lá. Vamos para Colossenses agora. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Já entrando um pouco no que hoje vai ser um resumo das 3 aulas, porque na próxima aula nós já vamos ter um assunto novo, né? Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, e o primogênito de toda a Criação. Vocês podem dar uma glória a Deus? Isso aqui, como eu falei na última aula, confunde muita cabeça nossa. Pergunta assim, por quê? Por quê? Ele está falando assim, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, muitos pegam esse versículo para dizer: Cristo foi criado. Porque está falando, a Bíblia está falando, ele é o primogênito de toda a criação. Cristo foi criado. Só que o mistério desse versículo não é a primogenitura, mas a imagem. O que foi criado? Não foi Cristo, foi a imagem. A imagem.
Que imagem? A imagem do corpo. Antes da criação, muito antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus já estava com a imagem escondida no coração. Amém? Alguma dúvida? Pode perguntar. Deus já estava com a imagem escondida, porque nós sabemos que Deus, ele é espírito com almas. Então ele tem 3 almas que se dividem, né, no Novo Testamento ficou como pai, ao Jeová 2 ficou como filho, fizeram um trato, né? E o Espírito Santo. Como que eu sei que eles são almas? Porque eles têm sentimentos, vontades e intelecto. Atos capítulo 13 vai falar que o Espírito Santo, ele aprove separar o apóstolo Paulo e Barnabé para a obra missionária. Então, se ele separa é porque ele tem vontades próprias. Jesus, ele também diz que a alma dele estava agoniada até a morte. E Deus também tem as suas vontades. Nós vemos no livro do profeta Amós, falando sobre isso, falando sobre a vontade, né, do Pai. Então, a vontade de Deus, né? Então, a alma diz respeito ao que? Ao intelecto, à vontade. Então, Cristo sempre coexistiu na sua glória, na sua luz. Antes da criação, ele estava na sua glória, na sua luz. Mas a imagem já existia. E eu vou provar para vocês hoje que Deus cria a imagem. Antes de haver nada, no nada absoluto, Deus, ele cria a imagem para um dia lá na frente, aqui ó, no Monte Caveira, né? No Monte Caveira aqui ó, a imagem que estaria sendo crucificada, sendo colocada sendo sepultado, mas ao terceiro dia ele estava ressuscitando. A imagem de Cristo. Aí você pode me perguntar assim, mas e Adão? Adão era uma cópia da imagem que Deus tinha, porque a original ele guardou para o filho. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, versículo 26. Quem achou, dá um glória a Deus. Diz assim: então disse Deus, façamos. Está no plural ou está no singular? No plural, amém? Olha lá. Está no plural. Então, o que está dizendo? Façamos. Então, as 3 almas, o Pai, né, o Filho e o Espírito Santo, ele desce, ele diz, façamos o quê? A imagem. Vou desenhar a imagem. A imagem. Tem que ir lá, que eu acho que vai ganhar um livro dela. Vai lá, corre lá. Vai lá. Desculpa, tá, irmão? Não, vai lá. Sua esposa? É. Parabéns. Deus abençoe. Corre lá. Então, o que acontece aqui? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus, ele diz assim, ó, desçamos e façamos, segundo a imagem. Que imagem? A imagem que ele tinha no seu coração. Segundo a nossa semelhança. Que semelhança? Que vocês aprenderam na aula passada. A semelhança de Deus, porque Deus não é espírito. Então Deus também, o homem é composto de corpo, que é a imagem, é composto de alma,
da mesma semelhança que Deus, que é a alma, Deus tem alma, o homem também tem, e o espírito humano, que é o sopro de vida, que é o sopro, né, uma partícula do Espírito Santo na nossa vida. Então, nós precisamos de quê? Identificar agora, nesse exato momento, em que parte Deus, ele cria essa imagem. Amém? Vamos lá, Provérbios, capítulo 8. Essa aula é tremenda porque ela revela, ela tem, é uma aula alavanca para as outras, né? Tá tudo bem aí com a gravação? Vou prestar aí, porque às vezes sai. Provérbios capítulo 8. Provérbios fica depois de Salmos. Capítulo 8, versículo 22. Olha só. Diz assim, ó: o Senhor Jeová me possuiu como as primícias das suas obras mais antigas. Segura aí, olha aqui para mim agora. Ele está dizendo aqui, a sabedoria, né? Que nós vamos ler lá na frente, que é a sabedoria que está dizendo que Deus o possuiu como a primícia. O que é primícia? Quem sabe? Primícia, o que é? Primícia é a primeira, ou seja, as primeiras. Um exemplo, quando eles plantavam a sua colheita, né, vocês precisam participar mais, hein? Aqui, participar, gente. Primícias, precisa entender. Olha só, quando eles plantavam, o que acontece? Nascia, dava fruto. Então, os primeiros frutos eles entregavam a Deus, eram as primícias. Isso é primícia. As primeiras obras, as primeiras conquistas, né? As primeiras colheitas. Então, elas são as primeiras coisas. São as primícias. Então, a sabedoria aqui está dizendo que ele era... o Senhor Jeová me possuiu como as primícias das suas obras. Ou seja, antes de tudo existir, Deus já estava criando algo. No versículo 23, diz assim: desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes da origem da terra. Olha só. Então ele está falando de um princípio absoluto, ou seja, um princípio antes de Gênesis capítulo 1, mas na dispensação do mistério, parte A. Ele está falando de um princípio antes de Gênesis. Versículo 23, desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes da origem da terra. O 24, quando ainda não havia um abismo, fui dada a luz, antes de haver os mananciais de água abundante. Versículo 25, antes que os montes fossem estabelecidos, antes dos outeiros, eu sou. Então, aqui a sabedoria está falando que antes que os montes fossem criados, em Gênesis capítulo 1, antes que a terra fosse criada, em Gênesis capítulo 1, ele já era. Ele está dizendo, eu sou. Continuando, isso aqui é revelador. Versículo 26, quando ainda não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio da poeira do cosmo, quando ele estabelecia os céus, ali eu estava. Olha só, quando fez um círculo sobre a face do abismo, ou seja, ainda antes que ele fizesse o círculo sobre a face do abismo, ou seja, separação de águas, né? Nós lemos lá em Jó capítulo 26, versículo 10,
que o próprio Deus ele faz um círculo, né, separando, né, as águas. Versículo 28. Quando consolidava o firmamento, quando as mananciais subterrâneas mostravam o seu poder, quando ele decretou o mar o seu termo, para que as águas não nascessem, o seu mandamento, quando estabelecia os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era o seu arquiteto, e eu era diariamente as suas delícias, divertindo-me diante dele em todo o tempo. 31. Divertindo-me no seu mundo habitável, desfrutando dos meus deleites com os filhos dos homens. Aí confunde mais a cuca. Porque Provérbios aqui está falando que ainda antes que tudo existisse, Deus estava em um lugar chamado mundo habitável. Bem, estava num lugar chamado mundo habitável. O que ele estava fazendo lá? Com os filhos dos homens. Olha só. Deus foi criar o homem em Gênesis capítulo 2. Nós vemos aqui Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que nós acabamos de ler, Deus projetando aquilo que ele ia fazer lá na frente. Mas antes de Gênesis, antes de criação, antes de tudo, Deus já estava com os filhos. Deus, como um grande arquiteto, ele começou a criar os bonequinhos de barro. Porque ele queria, um exemplo, chegar na imagem perfeita. Ele queria chegar na imagem perfeita. Então, ele foi tentando. Aí ele chegava, não gostava, deixava lá o bonequinho, ia tentando o outro, ia tentando. E aqueles bonequinhos iam ganhando vida pela ação criadora do Pai. Até que ele chega na imagem perfeita, onde a imagem que ele guarda para si para um dia o seu filho encarnar. Só que esses filhos dos homens que saíram com defeito, estavam ali, Deus fala assim: eu vou destruir eles. Quem estava ali naquela criação que Deus estava criando em Provérbios capítulo 8? Quem estava? Nós estávamos ali, nós fomos criados. Deus estabeleceu as nossas vidas, os nossos projetos, os nossos sonhos, ainda antes que houvesse dia. Irmã Terezinha, ainda antes que houvesse dia, Deus já havia projetado a vida da senhora. Ainda antes que houvesse dia, Deus já havia estabelecido esse momento que nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. Esse tempo que nós estamos passando, Deus já havia estabelecido muito antes. Antes de tudo, Deus já estava com os nossos projetos, nossos sonhos, tudo que nós iríamos ser na palma das suas mãos. Aleluia. Vocês podem dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Porque nós achamos que nós somos frutos de uma ocasião, né, dos nossos pais. Nós achamos que nós somos fruto de um relacionamento mal sucedido, ou de um aborto que não deu certo. Mas Deus já havia estabelecido as nossas vidas ainda antes que houvesse dia. Deus já estava, ele vai nascer, ela vai nascer, vai ter sonhos, vão ter projetos, vão ter dificuldades, mas eles não vão desistir, eles vão permanecer fiel, eles vão estudar a minha palavra. Então eu quero já profetizar na vida de vocês nessa aula, nesse dia, que todos os seus projetos, os seus sonhos estão na mão de Deus, está no controle de Deus. Aleluia. Nós precisamos entender que nada fugiu ao controle de Deus. Essa pandemia não fugiu do controle de Deus. Estamos tudo no controle de Deus. Se nós estamos vivos e passamos por essa pandemia, é porque Deus já havia estabelecido, ainda antes de o mundo existir, ainda quando não existia nada, Deus, à procura da sua imagem, Ele estabeleceu os nossos projetos. E isso foi fruto, só permaneceu
aqueles com defeito, porque a imagem perfeita amou brincar com aqueles imperfeitos. Então, quando Deus, como um grande criador, falou: eu vou destruir, eu vou acabar, porque eu achei a imagem que eu queria. Aí, a imagem perfeita fala assim: não, Pai, eu amei eles. Deixa que eu mesmo vou dar a vida por eles. Eu mesmo vou entregar. E assim, nós vamos, a partir do meu sacrifício, nós vamos ser coparticipantes do seu reino. E vamos ser somente um. Porque quando nós estamos com Cristo, nós passamos a ser um com Ele, com Deus. Porque quando Jesus ora em João capítulo 17, ele diz: Pai, que ele olhando para os discípulos, ele disse: que eles sejam um em ti, como eu sou. Então, por causa de Cristo, nós somos um com Ele. E se nós somos um com Ele, nós somos coparticipantes das suas bênçãos, daquilo que Ele já planejou sobre as nossas vidas. Nada e ninguém vai poder frustrar aquilo que Deus já projetou antes de tudo existir. E o mais lindo nisso é que Jeremias, né, ele já sabia disso quando ele disse que ainda no ventre, ainda antes do ventre de sua mãe, né, Deus já havia estabelecido. Aleluia. Isso é tremendo demais, porque às vezes nós achamos que somos fruto de uma ocasião errada e nos frustramos por causa disso, ficamos decepcionados, deprimidos, achamos que não temos amor de ninguém, mas Ele primeiro nos amou. Aleluia. Ainda antes, Ele disse: um dia eu vou encarnar e eu vou dar a vida por esses bonequinhos com defeito, e eles vão ser no seu reino, Pai, no seu reino, eles vão ser coparticipantes junto comigo de tudo aquilo que o Senhor tem. Então, primeiro Ele nos amou. Continuando aqui a leitura, ele diz assim, ó, nós paramos no 31, agora, pois, filhos, escutai, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Então, ele encerra todo esse capítulo, do capítulo 8. Mas isso aqui é uma revelação tremenda. Muitos não conhecem, né, essa revelação de Provérbios, capítulo 8. Que Deus estava no mundo habitável. Onde era esse mundo habitável? Nós sabemos que Deus, nós temos a terra, amém? Amém. Nós temos o que? As regiões celestiais, e nós temos aqui o trono de Deus, né? O trono onde Deus estabelecia as congregações dos anjos, e aqui o trono de Deus, né? A plataforma do trono de Deus. Nós vamos falar também sobre isso. Então, Deus, ele, antes da criação, porque ele só cria a plataforma, o seu trono, o monte, o Éden celestial, as regiões, a terra, em Gênesis capítulo 1, a partir de Gênesis, porque diz assim, Gênesis capítulo 1, e Deus criou os céus e a terra. Então tudo que havia no céu e a terra, Deus cria a partir de Gênesis capítulo 1. Então antes, ele ia para um lugar do mundo habitável. O que é o mundo habitável? O mundo do oxigênio. Um lugar que Deus havia estabelecido como oxigênio para que o homem pudesse sobreviver ali. Isso é tremendo, irmãos. Nós só aprendemos quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós nos aprofundamos, né, na presença de Deus. Amém? Amém. Agora volta lá. Eu queria ler com vocês Gênesis capítulo 1, versículo 26. Eu queria continuar a leitura. Que diz assim, ó, porque nós só lemos essa parte. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Já expliquei isso para vocês. Que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu
e sobre os animais domésticos, e sobre toda besta. Como que está escrito aí na Bíblia de vocês? Réptil. Réptil? Sobre galho, sobre a terra e sobre todos os Então, répteis que se movem Se sobre você a terra. quiser colocar aí, ó, em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, a parte que fala da besta, se você quiser colocar puxar um colchete e escrever dinossauro. Dinossauro. O dinossauro é réptil, né? Hã? Dinossauro era réptil. Dinossauro, ele cria os dinossauros, tanto aqueles com asa, como aqueles também que andavam sobre a terra. As bestas feras. Né? Por quê? Porque dinossauro, irmãos, dinossauro é o nome que o cientista deu agora, nas suas pesquisas. Né? Mas antigamente é conhecido, olha só, com esse nome, ó, Leviatã. Leviatã. Que é um dos animais que vão ser possuídos por Satanás nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. 3 anos e meio na grande tribulação. Ele vai ser possuído. Pergunta assim, como? Nós sabemos que Deus cria o seu monte, o Monte Sião. Amém, irmãos? Então, Deus também cria a sua plataforma, coloca ali o seu trono, o trono de Deus. Nós aprendemos nas outras aulas que o Leviatã será possuído por Satanás nos 3 anos e meio, né, da grande tribulação. Vamos desenhar aqui, ó. Vou deixar a terra e as regiões celestiais. Porque a partir de Gênesis capítulo 1, Deus cria o monte Sião. Ezequiel capítulo 28. Nós vamos ler, tá? O Éden celestial, amém? O Éden celestial. Que havia aqui congregações de anjos. Aqui Deus coloca a sua plataforma, com o seu trono, Deus estabelecido. Nós aprendemos que aqui correm muitas águas, né, que essas águas inundam, estão em volta do globo terrestre. Amém? Amém. E aí nós vamos entender que aqui as congregações dos anjos, eles fabricavam o quê? Pedras afogueadas. Porque na frente do trono de Deus, havia um altar de incenso. Esse altar de incenso era colocado essas pedras afogueadas que eram colocadas ali, essas pedras que eram colocadas aqui na frente do altar do trono de Deus, irmãos, era porque eles fabricavam as pedras e ali era colocada como uma forma de adoração a Deus no trono, né? Sendo colocada no trono. E é interessante notar que essas pedras aqui, elas não são mais colocadas lá porque Deus criou a igreja. Deus cria a igreja. Para que a igreja, através da adoração a Deus, alimente, vamos colocar aqui na terra a igreja, através da sua adoração aqui a Deus, alimente o trono que está à frente, que está, o altar de incenso que está à frente do trono de Deus. E o trono de Deus, ele é segurado por um querubim, com pés de bezerro, e ele tem uma roda, ele tem rodas. Amém? Vocês podem dar glória a Deus? Por quê? Porque o trono de Deus, ele é móvel.
ele se movimenta tanto assim como assim. Amém? Nós vamos ver isso. Então, não é a igreja que sobe, é Deus que desce com o seu trono. E como é isso? Como o Leviatã? Porque nós aprendemos errado, até os dias de hoje, nós aprendemos errado, irmã Terezinha. Achou aí? Ezequiel capítulo 28? Vamos ler. Versículo de número 13. Versículo de número 13. Vai dizer assim, ó. E estava no Éden. Aonde? Olha aqui, ó. Não é o Éden de baixo, é o Éden de cima. Então havia um Éden. Que o Éden da terra é uma cópia do que existia lá em cima. No jardim de Deus. E estava com toda a pedra preciosa, vestida. Então, ele está falando do luzeiro. Quem era o luzeiro? O mais famoso, conhecido por nós como Lúcifer. Mas a palavra Lúcifer não aparece na Bíblia. Amém? A palavra luzeiro, que é portador da luz. Mas eu vou falando, se eu falar o Lúcifer, porque para vocês entenderam aí, tá? Então, ele estava com toda a pedra preciosa, vestida de sardio, topázio, diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, o safira, a esmeralda, o carbônio. E em ouro trabalhado eram os seus tambores, as suas flautas, e foram preparados no dia em que foste criado. Aí no versículo 14, tu eras o querubim ungido, protetor estabelecido sobre o monte de Deus, e andava no meio das pedras afogueadas. Olha aqui. Então, o querubim ungido, que era o luzeiro, que tinha todas as pedras preciosas, ele andava, ele tinha aqui uma circulação no meio das congregações onde fabricava-se as pedras afogueadas. E lá na frente nós vamos aprender que essas pedras afogueadas hoje estão dentro de nós, que é o fogo de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Amém? Na minha Bíblia está pedras resplandecentes. Resplandecentes é porque ela brilhava, ela é de fogo. Lembra quando Isaías, em Isaías capítulo 6, ele vê o trono de Deus e o anjo tira uma tenaz, né? E toca nos seus lábios. Então ela tira daqui, ó. Ele tira daqui, ó. Do altar que está na frente do trono de Deus. Amém? Versículo 15. Foste perfeito em teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Aí muitos perguntam, como que pode, onde Deus habita, ter iniquidade, ter pecado, porque o luzeiro, ou seja, o Lúcifer, rebeliou. Irmãos, nós precisamos entender que o luzeiro não habitava onde Deus habitava. Porque a intenção de Satanás, o nosso adversário, era ser igual a Deus. Então ele queria estar onde Deus estava. Ele não estava onde Deus estava, ele estava um nível abaixo, ele estava no Éden celestial, que aqui era o lugar dele. O lugar que Deus habitava é lá em cima, no Monte Santo de Deus. Então, houve-se o que? Iniquidade no seu coração. Que iniquidade? No versículo 16 vai falar isso. Pela multidão do teu comércio. Irmãos, como que pode ter comércio lá em cima? Vou explicar para vocês. Como? Satanás não queria ser Deus? Não queria ser igual a Deus? Ele não queria ser maior, ele queria ser igual. Então, o que Deus tinha? Deus tinha um trono. Bem? Então, a primeira coisa que brotou no seu coração era o quê? Ter um trono. Segunda coisa, Deus recebia as pedras afogueadas em favor ali, nenhum tipo de glória que era colocada, né, de glória.
da manifestação da glória de Deus que era colocada no altar, na frente do seu trono, pelos anjos. Então ele disse: eu vou precisar também de pedras afogueadas. Então ele começou a persuadir a congregação dos anjos a separar pedra. Um exemplo, eles fabricavam 50 pedras. Aí ele dizia: manda 30, deixa 20 para mim, porque quando eu chegar lá em cima eu vou precisar também. Então ele começou a ludibriar a fabricação dessas pedras que eram colocadas no trono, né, de Deus, porque ele sabia, ele queria que quando ele chegasse aonde Deus estava, ele também ia precisar de receber adoração. Então as pedras também iam ter que ser depositadas na frente do seu trono. Então era isso que estava acontecendo. Olha só, vamos para o texto. E o teu interior se encheu de violência e pecaste. Então o teu interior, o interior do luzeiro se encheu de pecado. Por quê? Porque na sua soberba ele quis ser igual a Deus. Aleluia. Amém? Quantos se acham os querubins ungidos nas nossas igrejas? Eles conseguem manipular tudo. Eles planejam manipular tudo para chegar onde eles querem, porque eles querem ser. E esse pecado existe até hoje dentro das nossas igrejas. As pessoas querem aparecer mais do que Jesus. As pessoas querem ter fama, querem ter o ibope, querem ser conhecidas. Mas para isso elas fazem qualquer tipo de coisa. Elas mexem com a corrupção, elas mexem com a política, elas fazem tudo que é ilícito para que também ela consiga chegar a um tipo de adoração dentro da sua região, ou da sua cidade, ou da onde ele mora, ou da sua igreja. Ele faz qualquer tipo. Se esse espírito de Lúcifer entra dentro da igreja, do luzeiro, as pessoas elas se degradiam entre si, elas brigam, elas não só faltam se matar, porque elas querem a cadeira das pessoas, elas querem status, né? Então nós precisamos entender e saber repreender esse espírito que ronda as nossas igrejas, né? Então vamos lá para o texto, que aqui está o segredo. Aqui está no versículo 16 está o segredo. Portanto, eu te lancei profanado fora do monte de Deus. Então Deus lançou ele fora. Para onde Deus lançou? Na terra, para acabar com os dinossauros? Não. Isso é uma teologia errada. O luzeiro não cai na terra e destrói tudo. Não, isso não acontece isso. Olha só, a resposta está na Bíblia. Te lancei fora do monte de Deus, ó querubim, protetor, do meio das pedras afogueadas foste tirado. Portanto, o teu coração engrandeceu por causa da formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por isso te lancei por... Irmãos, há uma grande diferença de lancei na terra ou te lancei por terra. Como é lançar por terra? É derrubar. Olha só, ele estava aqui, amém? O querubim estava aqui, ó, no Monte Santo de Deus, amém? Deus lança por terra, então Deus o lança fora e ele cai, ele habita até hoje nas regiões celestiais. Ele não caiu na terra, ele foi lançado por terra, nas regiões celestiais. Por isso que Paulo escreve em Efésios capítulo 6, a maior prova disso, que ele fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os demônios, potestades, principados que estão aonde? Nas regiões celestiais. Por isso que eles não têm permissão para entrar na terra, porque a terra foi dada aos homens. E para estar na terra, o homem precisa ter corpo. Então eles não têm autoridade, e quando eles entram na terra, eles estão debaixo de uma desobediência, porque eles não têm corpo. E Deus te dá autoridade para expulsá-los, porque eles não têm
o passaporte para estar habitando na terra, porque eles são espírito. Então o espírito precisa do quê? De um corpo. Nossa, então a gente acaba, eu já vi pregadores falar duas coisas erradas aí. Primeiro, que ele queria ser maior que Deus. Já está errado. E segundo, que ele interfere na parte dos levitas. Então, não tem nada a ver. É porque eles leem aquela parte que nós lemos aqui no começo, que quando o luzeiro foi criado, a música foi criada junto. Mas isso não quer dizer que Não tem nada a ver. não tem nada a ver, entendeu? Eu vi pastor pregando assim. Porque falta um pouquinho de entendimento. Vamos lá, Isaías. Volte um pouquinho atrás no profeta Isaías. Também tem um pouco. Vamos ver se ele queria ser maior ou igual. Vamos ver. Isaías. Capítulo 14. A gente faz errado e passa para os outros errados. Olha só, versículo 12. É uma comprovação daquilo que nós estamos falando. Ó. Como caíste do céu, ó luzeiro da manhã, filho da aurora, como foste lançado por terra, não na terra, mas por terra. Tu que lançavas sorte sobre as nações, e disseste no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas. Olha só, aqui o que é? Mas lá tem estrela? Não, é porque os anjos também são conhecidos como estrelas. Então, aqui em cima havia o que? Estrelas, anjos, serafins, né, que estavam aqui, que chegavam até o trono de Deus. Quando nós chegarmos em angelologia, né, nós vamos falar bastante sobre isso. Vamos lá. E exaltarei o meu trono, e assentar-me-ei no monte da congregação. Aqui, ó, no mesmo monte que Deus estava. Me assentarei no monte da congregação. Que congregação? A congregação que estava embaixo. Então, do lado do trono de Deus. Vamos lá. Nos lugares remotos do norte. Subirei sobre as mais alturas nuvens. Por quê? Porque a água que desce aqui, ó, ela volta como nuvem e desce novamente. Sobe, volta como nuvem, essa água que desce do trono de Deus. E aqui, perto do trono de Deus, havia nuvens. Aleluia. Vocês podem dar uma glória a Deus? E serei semelhante ao... Olha só, leia o 14. Subirei sobre as mais altas nuvens e serei semelhante. Ele não queria ser mais, ele queria só ser igual. Semelhante ao Altíssimo. Ele queria se assentar do lado e ser igual a Deus. Por isso que, irmãos, que a inveja é uma coisa do demônio. Porque a pessoa às vezes não quer ser mais que você, ela quer ser só você. Ela quer ser você, ela quer ter a sua felicidade, ela quer ter a sua família, ela quer ter o seu marido, ela quer ter sua esposa, ela quer ter os seus filhos, ela quer ter o seu carro, sua casa. Então, às vezes, ela não quer ser mais que você, ela quer só ser igual, ou ser você. Isso é terrível no nosso meio. Porque esse espírito de inveja, né, de soberba, irmãos, tem se alastrado no nosso meio. Nós precisamos vigiar, nós precisamos entender que precisamos repreender, nós como os líderes, nós precisamos repreender esse tipo de espírito que tenta habitar nas nossas igrejas.
E o maior problema de nossas igrejas são soberba, inveja, né? Porque os disse-me-disse dentro das nossas igrejas, as lutas são por causa de inveja, pessoas que são colocadas, elas dizem, por que não eu? Por que eu não fui colocado? Por que eu não fiz? Por que eu não faço parte? Por que ela e não eu? Então, elas se confundem todas, né? Toda. E quantas vezes eu dado chance, a pessoa ela se enche. Se incha, aí cria-se uma soberba, né? Melhor que os outros. Deus não dá glória a ele para ninguém, né? Isso. Davi matou um dos maiores gigantes que existia, né? Chamado Golias. Amém? Vocês concordam com isso? Mas ele não sabia que depois da vitória nasceria um gigante maior no coração de Saul, chamado inveja. Eita. A inveja. Tanto que a inveja que ele perseguiu Davi para matá-lo. Onde Davi estava dentro do palácio, ele lança a sua flecha, né? E Davi consegue se desviar. Se Davi não tivesse ali a unção de Deus, ele não conseguiria se desviar. Mas o desejo de Saul era matar Davi, porque quando Davi mata Golias, eles lançam uma música, né, chamada assim, dizendo, Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Então, quando o rei todo-poderoso, pomposo, estava ouvindo isso, ele disse, um gigante maior que Golias nasce no coração dele, disse, eu vou matá-lo, porque ninguém é maior do que eu. E isso é uma situação que é complicada, porque às vezes parte das pessoas que estão lá embaixo, mas também parte de líderes que ficam invejados, porque veem pessoas crescendo do lado deles. Eles dizem, eu não vou ter que cortar, vou ter que podar, porque ele não vai ser maior do que eu. Né? Às vezes você prega num lugar, a pessoa fala assim, aqui quem canta de galo sou eu. Aqui é quem faz chover glória do céu sou eu. Aqui você não pode fazer isso. Então, são líderes que dizem assim, quando você prega, como eu já passei por isso, aí na outra semana o pastor vai dizer, aqui a partir de agora quem prega é só eu. Eles